Olá, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Vamos então a mais um dia do nosso estudo. Nós estamos falando sobre oração. E eu estava hoje aqui pedindo para o Espírito Santo, né? Que ele venha ministrar os nossos corações, porque a nossa vida todinha, a gente precisa ter consciência de que não existe em nenhum momento que nós somos, como que eu posso dizer, separados, sabe? Aqui eu vou fazer. Daí coisas que você acredita que você não consegue fazer sozinha, aí você fala, Senhor, me dá uma ajudinha, socorro. Não, em todo tempo Ele está conosco. Você sabe por que tem coisa que a gente faz sozinho e Ele deixa, Ele fica observando a nossa atitude. E tem situações, aí alguém poderia dizer assim, né? Se Ele habita na gente, né? E Ele tem poder, por que Ele não impede da gente fazer as coisas? É por causa do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na verdade, assim, uma vez... Você sabe o que muda? O cristão até... Eu gosto de acreditar que nós que servimos a Deus abrimos mão do nosso livre-arbítrio. Mas isso é uma questão de consciência, não é uma regra, tipo, agora eu aceitei Jesus, eu não tenho mais livre-arbítrio. Se você quiser fazer o uso do seu livre-arbítrio, só vai significar que você não confia totalmente e que você não entregou totalmente. Eu vejo cristãos dizendo, mas a gente tem o livre-arbítrio. Normalmente, quando uma pessoa usa essa frase para afirmar isso, é porque ela está querendo ser autônoma, ela está querendo fazer alguma coisa aí, sem compromisso, Porque quando a gente tem consciência, por exemplo, é uma decisão. Se eu decidir aceitar Jesus, viver uma vida diferente agora, eu entreguei o meu livre-arbítrio nas mãos de Deus e eu passo então a viver uma vida segundo a sua vontade. Porque é tão bonito a gente orar, né? Senhor, que se cumpra a tua vontade, Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha. E aí levanta da oração e sai fazendo as coisas. Não quer nem saber, não pensa, não fala coisa sem pensar, age sem pensar. É a nossa consciência. Você sabe o que muda? É a consciência. E você sabe que a psicologia hoje em dia tem mostrado o grande poder que o ser humano tem aqui. É uma questão de estar acordado, é uma questão de você saber quem você é, de saber que você tem responsabilidades, saber que você... E a Bíblia, ela é toda recheada de um contexto... Assim, não existe hoje uma pessoa que diga assim, eu fiz porque eu não sabia. A palavra fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas naquele tempo ainda era um conhecimento no sentido de só da busca de Deus, da vontade de Deus. E hoje ainda a pessoa não tem desculpa. Porque além dela ter o mesmo acesso, que inclusive é o que não falha, gente, se tem uma coisa maravilhosa, é a conexão com Deus. Não depende de Wi-Fi, não depende de rede, é conexão total. Você decidiu se conectar, você vai se conectar. E naquele tempo era só isso. Hoje a pessoa tipo, eu não tenho conhecimento. Quantos cursos, quantos estudos, a gente entra no YouTube, a gente fica assim, não dá tempo de assistir tudo, de aprender tudo, porque é muita coisa. E a gente quer, eu não sei se eu, por exemplo, eu tô aqui no meu cantinho aqui trabalhando, eu coloco o celular ali e vou ouvindo pregação, e vou ouvindo estudo,
sabe? É um tempo maravilhoso. Eu não gosto de perder tempo. Então, além de eu estar trabalhando com as minhas mãos, eu ainda estou ouvindo, ou depende do dia, eu coloco um louvor e vou adorando e vou, sabe? Você precisa ser consciente que se você precisa estudar para aprender, que você precisa ter uma vida diferente, que você é templo do Espírito Santo de Deus, tudo aquilo que está à nossa volta é uma questão de consciência. Quando eu estava falando em relação à psicologia hoje, por quê? Porque o ser humano continua caindo na pegadinha da questão da mente. Você já viu? Que a nossa mente nos prega peça, as nossas emoções. E isso tá tudo aonde? Eu falo assim, eu tive uma experiência e com base na minha experiência eu posso falar, não vou falar da experiência do outro, mas a minha experiência é uma questão de você ser consciente. Às vezes você vai ter consciência, puxa, como eu fui na médica, ela disse, você está com depressão. Aí tem gente que vai no médico e o médico fala assim, você está com depressão. A pessoa vem de lá se arrastando, já fica assim, já olha, não vê mais o sol, já vê uma escuridão, já começa a chorar ali mesmo. As pessoas, assim, tá acontecendo tal coisa com você. O que você vai fazer com essa informação que você recebeu? Existem pessoas que estão sofrendo debaixo do decreto do médico, do professor, do amigo, do pastor, porque infelizmente, né, é homem, o ser humano é falho, libera uma palavra, pronto, aquilo vira um peso na vida da pessoa, ela aceita aquilo, sabe? Então o que você vai fazer, como que você vai reagir a tudo que está acontecendo à sua volta? Se você é uma pessoa consciente de quem você é em Jesus, as coisas podem ser diferentes. Eu quero compartilhar com vocês hoje a palavra sobre oração e nós vamos ver um pouquinho dessa questão da consciência. Você recebe uma palavra de Deus e a gente esquece, com o tempo a gente esquece aquela palavra e a luta e a aflição e os problemas vão tirando a gente do foco e a nossa mente cansa e você cansa e aí depende daquilo que você está aceitando como estímulo, pode levar você à derrota ao invés da vitória. Eu quero ler com vocês lá em Gênesis, no capítulo 21, eu quero falar um pouco sobre, certamente você já deve ter ouvido falar sobre isso, Agar. Essa é uma história que toda vez que eu leio, eu tô aprendendo com essa história de Agar. Que Agar, ela vivia ali num contexto, né, de serva. A serva, naquele tempo, numa família, ela exercia uma função. Eu tentei achar, assim, uma palavra pra gente definir hoje, mas não tem, porque a serva, naquele tempo, ela morava, ela era como se fosse alguém da família, mas que tinha suas obrigações de servir, né? Certamente deveria fazer serviço também, tudo quanto é tipo de serviço, buscar água e tal, não sei o quê. Mas ela era determinada para andar com a sua senhora. Então, aonde a sua senhora ia, ela ia, entendeu? A ponto de as mulheres naquela época entregar a sua serva para se deitar com seu marido para que esta lhe desse filho. Como era sua serva, os filhos dela era considerado como da senhora. Contava, entrava na contagem, né? Você vai ver isso em várias histórias na Bíblia, aonde fala sobre isso. De tão íntimo que era a questão de ser um servo. E Agar estava ali naquele contexto, escutando a conversa, né? Diária. Que Deus tinha prometido um filho.
e que esse filho não vinha e que o tempo estava passando. Imagino Sara, né, reclamando, meu Deus, o filho não vem, a gente já está né, a idade avançada. Um dia ela teve uma ideia. E se pega Agar, que estava lá no seu cantinho, bem de boa, só escutando, e coloca ela para se deitar com seu senhor, só que era diferente dessa vez. Não era qualquer criança, não era qualquer bebê, não era só mais um filho, era o filho da promessa, que tinham falado. Agar plantou, Sara plantou no coração de Agar que ela poderia ser a mãe do filho da promessa. Você imagine na emoção de Agar. Tanto que a palavra diz, né, que subiu para a cabeça. Ela então engravidou e começou a provocar a sua senhora. Gente, misericórdia do céu. Ai, Senhor amado. E aquele conflito foi tão forte uma com a outra que ela fugiu. Então você vê lá, a primeira vez que ela foge, ela vai para o deserto. O anjo, ó, para você ver. Deus, ele é maravilhoso. E ele não mudou, gente. Ele continua sendo o mesmo. O anjo vai e fala para ela assim: onde você vai? Onde você pensa que você vai? Ai, tô fugindo da minha senhora. Volta lá, se submete. Meu pai, como... Gente, não é fácil isso não. Deus queria ensinar algo para Agar. Deus tinha um propósito. Ela entrou nessa história e ela não era a mãe do filho da promessa que Deus havia prometido, mas Deus tinha algo para o filho dessa mulher também. Deus tinha uma promessa, tanto que ele faz. Dessa vez, a primeira vez que ele encontra ela no deserto, ele faz a promessa, ele fala que vai fazer, né? Quer ver? Vou ver se é rapidinho, eu acho aqui. Essa é uma das histórias. Ó, o anjo do Senhor, tá lá em Gênesis 16, o 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sul, e perguntou: Agar, serva de Sarai, de onde vem, para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sara, minha senhora. Disse o anjo: volta, sujeite-se a ela. Disse mais um anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém poderá contar. E ele diz assim, ó: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Gente, o sofrimento fala. Tudo bem, né? Vamos levar em conta que a tradução, às vezes, por exemplo, aqui, ó, porque o Senhor a ouviu. Esse a ouviu poderia ser uma outra palavra, né? Mas assim, Deus, ele viu, ele ouviu, ele estava atento ao sofrimento dela. Deus, ele é tão misericordioso que mesmo quando ele nos corrige, ele quer nos ensinar. Você sabe o que é isso? O amor de Deus. Ela fez algo errado, ela começou a provocar a sua senhora. E ó, depois que a coisa estava feia, ela pensou: eu vou fugir. E então eu queria, sabe, olha que interessante. Por que a palavra destaca a fonte aqui, ó? Fala assim, ó: era no deserto, né? O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto. Por que colocou aqui a fonte no deserto? Não sei se você, como eu, leio a Bíblia, eu fico pensando: por que isso está aqui? O que isso significa? E o Espírito Santo é que muitas das vezes esclarece no coração da gente. Aí ele questiona e fala para ela: volta. E passou-se um tempo. Tudo bem que a Bíblia também não tá de capítulo em capítulo corretamente a cronologia, né? Mas tá. Aí de lá para cá, até essa segunda vez aqui, que ela vai de novo pro deserto, eu já fiz uma pesquisa. Ismael tinha mais ou menos uns 12 anos.
Então, se passaram 12 anos, a primeira vez que ela foge para o deserto, porque às vezes o deserto na vida da gente é a gente que provoca. No caso de Agar, ela fugiu para o deserto. Às vezes a gente quer fugir de uma situação, acha que vai resolver o problema fugindo e cai no deserto. Só que esse deserto era um deserto que ela estava escolhendo, ela estava... O que o anjo falou? Não, volta, você vai ser tratada lá. É lá que você vai aprender o que você precisa aprender. E aí ela volta, ela tem que se humilhar e voltar, tá? Ficou lá até que, nesse contexto, por exemplo, quando Ismael tinha 12, a palavra fala que... deixa eu ver aqui se fala a idade. Não fala. E eu também agora não me lembro, não vou falar para não errar. Mas, assim, eu não lembro, eu não sei se é sobre Isaac. Eu acho que é sobre Samuel, que eu li esses dias, que falava que entre 8 e 9 anos ele foi desmamado. Nossa! Depois eu vou ver essa informação para não ficar meio... Mas se você, hoje em dia, a gente tem o Google, né? Que ajuda muito, gente. Ajuda demais. Pesquisa lá se você ficar curioso, tá? Porque agora eu entrei nisso, mas eu não tenho aqui com certeza para te falar. Tá, mas se passaram entre mais ou menos 12